qual a principal diferença entre parafina, parafina de soja e cera vegetal? Bom, acredito que talvez a maioria saiba que as ceras vegetais elas já têm a queima limpa 100% por ter essa composição livre da parafina, tá? Então, além dessa questão da composição, delas serem ceras biodegradáveis e que não emitem toxinas nem poluentes durante a queima, quando a gente fala da questão de velas aromáticas, elas são topo da lista. Por quê? Pela composição mais oleosa, pela estrutura que ela tem, elas são as melhores ceras para a gente usar para fazer velas aromáticas, tá? Agora, quando a gente vai então para essa intermediária, parafina de soja, tá? Então, o que quer dizer? Quer dizer que uma parte dessa cera é composta por parafina e uma parte um pouco maior é composta por cera de soja pura, né? Que deu essa composição de parafina de soja. Neste caso aqui, a gente vai ter uma cera que é indicada, tá? E aí aqui, assim, minha opinião sobre o uso dela. Eu usaria ela apenas para vela de desmolde, tá? Ou seja, que não é dentro do vidro. Por quê? Porque ela tem um ponto de fusão um pouquinho mais alto, ela não é muito emoliente, ela tem um toque aqui mais seco para ser trabalhada, então fora de recipiente. E quando você coloca essa cera dentro de um frasco, você acaba tendo, na verdade, uma vela refil, porque ela não vai ficar grudadinha ali, firme no vidro, com as ceras que são mais emolientes, né? Onde você pode virar aqui para baixo, você sabe que ela está aderente, inclusive quando você vê aqui, né, o aspecto dela, ele está super aderente ao vidro. A outra não. Como ela tem parafina, ela vai se descolar do vidro, ela vai ter essa retração e acaba soltando. Então, se você não cola o seu ilhós, que aqui eu sempre digo que isso é um item obrigatório, colar o ilhós num frasco, ele é um item obrigatório, porque isso aqui é uma questão de segurança, tá? Pode haver sim o deslocamento dele, tá? Então é sempre importante você colar ele. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, pode me mandar que eu respondo para vocês. Então aqui, falando dela, ela é indicada para ser usada fora do frasco, tá? Porque, para mim, aqui o acabamento que ela dá no vidro, além dela descolar do vidro, né, ela apresenta essa questão de precisar ali, de um pavio um pouquinho mais forte para ter essa queima. Então, a gente tem ceras mais emolientes que eu acho que são até melhores para a gente usar. Então, se for usar essa daí eu acho mais indicada para fazer, então, desmolde, tá? Agora, quando a gente vai, então, para as parafinas, tá? Então, parafinas a gente tem parafina comum, né? Tem várias nomenclaturas aí e são tipos diferentes. Parafina comum, parafina 140, parafina plus, enfim, uma variedade muito grande, tá? Então, a parafina, gente, foi a primeira cera ali que a gente teve no mercado, né? Então, todo tipo de vela decorativa, perfumada, e eu gosto de usar essa nomenclatura mesmo, perfumada, porque quando você coloca essência, você até perfuma um pouco o ambiente, porque o cheiro fica na vela, tá? Eu estou usando essa vela como exemplo, mas ela não é de parafina, ela é feita com cera 100% vegetal, mas só para exemplificar para vocês. Então, a parafina, quando você coloca a essência, você consegue transmitir esse aroma para a cera, né? Porém, ela vai ali onde ela estiver perto do ambiente, ela vai conseguir mostrar esse cheirinho que você colocou. Mas se você acender essa vela, ela não exala. O cheiro que você vai estar sentindo vai ser só da vela mesmo, tá? A vela ali, mesmo apagada, estaria soltando aquele mesmo cheiro. Às vezes, quando você acende, você sente até mais o cheiro do próprio pavio queimando do que ela apagada, às vezes, no lance frio, tem um cheiro muito melhor, tá? E o que acontece? Com o passar do tempo, né, a vela aberta, ela vai, né, soltando seu aroma e dura ali por um tempo só, esse cheirinho que fica nela, com o tempo vai exalando. Diferente da cera vegetal, que ele consegue fixar por muito mais tempo, meses e meses e meses. Você ainda vai ver que aquela vela, mesmo apagada, mesmo sem queimar, ainda está perfumando aquele ambiente, claro, mais próximo daquele local, tá? Mas já numa proporção muito maior se a gente compara com a parafina. Então, a gente antigamente não tinha outra opção. Então, para fazer, né, veja as velas que a gente usa ali, né, como velas votivas ou mesmo as decorativas, sempre foram feitas, luminárias, inclusive, feitas com a parafina. Inclusive, as luminárias, a parafina, é muito interessante, por quê? Porque você tem transparência com ela. E não necessariamente, às vezes, você precisa acender a vela, fazer uma outra vela de parafina para acender. Você pode fazer uma luminária de parafina
e usar uma outra vela vegetal para estar acendendo lá dentro, né? Então, eu fiz bastante também aí velas luminárias, e eu deixei de trabalhar com a parafina simplesmente pelo fato de que hoje no mercado a gente tem as ceras vegetais disponíveis ali para a gente estar trabalhando, trazendo para dentro da nossa casa. Então, uma cera de queima limpa, onde a gente pode acender ali, né, todos os dias sem nenhum problema. Então, a diferença aqui da parafina é também a questão da trabalhabilidade, né? Por quê? Eu consigo fazer uma vela no vidro com ela? Não, do jeito que ela tá ali, não. A gente sabe que algumas pessoas, né, trabalham com a parafina e às vezes fazem o uso de alguns óleos, de alguns outros componentes para conseguir deixar ela emoliente e usar no prato. Mas eu vou dizer para vocês que a quantidade de matéria-prima para se fazer isso é muito grande, tá? Então, o custo-benefício das ceras vegetais, além de você ter uma vela livre de parafina, você vai ter um produto ali que é mais condizente aqui com a nossa realidade hoje de ser ali, então mais ecológico, um produto que é biodegradável, que tem essa queima limpa. Então, é importante entender. É possível trabalhar com a parafina? Sim, mas a gente sempre vai usar então ali a parafina para fazer velas desmoldadas, né? Velas em molde de silicone, desde que esse seja o seu intuito, né? Mas são velas que são usadas mais na linha decorativa, porque elas não têm essa questão de na composição conseguir fixar o aroma. Então hoje aqui a gente já tem muitos tipos, inclusive de ceras, a gente consegue criar até, né, misturando algumas ceras, criar blends novos através das ceras vegetais. Então hoje eu não tenho mais a necessidade de depender só da parafina. Eu posso fazer os mesmos tipos de vela usando as ceras vegetais, né? A única coisa que a gente sabe é que se eu for fazer uma luminária, eu consigo fazer uma luminária com cera 100% vegetal? Consigo. Só que ela vai ter uma transparência menor. Mesmo assim eu consigo, né? A gente ali tem vários processos ali para criar peças diferentes que pode ser usado como uma luminária, porque apesar de não ter tanta transparência, ela vai trazer sim aquela claridade na hora que tiver uma vela acesa ali dentro. A única questão também aqui, um segundo pontinho, é que a parafina tem um ponto de fusão muito mais alto do que as ceras vegetais, tá? Então, hoje, as parafinas, né, elas têm essa estrutura aqui, onde o ponto de fusão dela é muito alto, então se você estiver fazendo uma luminária, você consegue usar uma outra velinha dentro e ela permanece intacta, porque precisa de muito mais calor para ela começar, por exemplo, a amolecer ou derreter, né, ali nessa estrutura que ela tá. E a cera vegetal, então, no geral, elas têm um ponto de fusão um pouco mais baixo ali do que as parafinas, tá? Então, é interessante a gente entender ali as características e diferenças na hora da gente escolher. Se a opção de vocês é trabalhar com vela aromática, então a gente tem que ir para o nicho das velas, então, com ceras vegetais, tá? Agora, você quer fazer velas decorativas, mas ao mesmo tempo não quer trabalhar com a parafina? Também as ceras vegetais te proporcionam isso, tá? E o que a gente vê no mercado, aqui a grande tendência aí, então hoje a gente tem visto aí muitas empresas que não trabalhavam com nicho de velas, que fazem produtos diversos aí para o mercado, tá? E que abriram ali, né, um braço dentro dessa empresa para trabalhar e desenvolver produtos para o nicho de velas, porque é um mercado que está em crescimento. Então vale muito a pena apostar nisso. E para você ali conseguir destaque, é importante que você tenha produtos de qualidade. Para você ali conseguir, então, né, cativar o seu cliente, né, trazer esse cliente ali para perto para que ele goste, consuma os seus produtos, mas tem que ser um produto de qualidade. Então, é muito importante estudar e entender a diferença entre os tipos de materiais, inclusive até quando a gente entra dentro das informações aqui de ceras vegetais, existem tipos variados de ceras, diversos blends para a gente escolher. Então, é importante entender sobre eles e a diferença de cada um para comprar matéria-prima. E o primeiro passo é esse. Então, não desperdice dinheiro. Primeira coisa que a gente vai fazer é entender um pouquinho sobre a cera para depois eu dar o próximo passo de comprar a melhor matéria-prima para fazer as minhas velas.